Terminou agora há pouco e com um empate em São Januário em 1-1. Fiquei aberta a decisão aí, ou a vaga, né, para as semifinais. Entre Vasco e Botafogo, acho que é o único jogo que ficou indefinido, apesar de ainda a vantagem, né, o favoritismo ser do Botafogo. Vamos falar aqui de Copa do Brasil, vamos falar aqui de Barros, porque teve muita gente dizendo que o Barros não era volante. Eu fiquei calado ouvindo uma galera, porque eu falei, traz o Barros, a gente precisa de um primeiro volante, o Vasco não tem um primeiro volante. E fiquei ouvindo muita gente dizer que o Barros não era volante. E o Barros, sim senhor, é volante, joga pra um caralho, não devia nem ter saído do Vasco, tá? Bom, vamos falar do Vasco, curte, se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa o like, comenta, compartilha o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser indicado no YouTube. Eu agradeço a força de vocês aí diariamente, beleza? Olha, terminou agora há pouco os jogos de quarta-feira na Copa do Brasil, são 3 jogos, tá? Primeiro o Cruzeiro, que foi lá na Arena MRV e sapecou o Atlético Mineiro em 2-0. O Atlético Mineiro muito mal. O Cruzeiro, claro, que é um grande favorito para ser campeão dessa Copa do Brasil. Vem jogando bem no Campeonato Brasileiro e vem jogando bem na Copa do Brasil. Esse Léo Jardim, acho que é isso, né? O Leonardo Jardim, que é o técnico do Cruzeiro, pá. Esse cara aí acho que ele levou o time para final o Mônaco para semifinal de Liga dos Campeões. Foi ele que revelou o Mbappé. O cara é um baita de um treinador, esse treinador do Cruzeiro. Botou o Gabriel Barbosa no banco e, ó, pianinho, falou nada, né? Botou o Dudu, que depois fez chilique e acabou saindo do Cruzeiro. Enfim, é um excelente treinador e o Cruzeiro tem um bom time. É muito favorito para ser campeão dessa Copa do Brasil. Venceu por 2-0 o Atlético lá dentro, com o Hulk, com o Scarpa, com tudo que tinha de direito. Lá na arena do Atlético Paranaense, né, o patinho feio das quartas de finais, que é o time que está capengando na segunda divisão, do Capelanes, que fala uma água do caramba, perdeu para o Corinthians. Perdeu para o Corinthians por 1-0. Gol de novo do Guinegão, esse moleque da base do Corinthians que tá arrebentando aí desde que o Yuri Alberto se machucou. Enfim, para mim, Corinthians encaminhou, vai garantir a vaga em casa, o Cruzeiro encaminhou, vai garantir a vaga em casa. Esse jogo entre Vasco e Botafogo é que fica em aberto, apesar de que, e é lógico que a gente vai analisar aqui com o pé no chão, apesar de que o Botafogo ainda é favorito, porque tem um elenco de muita qualidade, muito mais. Quando tem que usar o banco de reserva, tem mais recurso, tem bons zagueiros que a gente não tem. Tu já viu lá o tal do Barbosa, lá o tamanho daquele cara, do zagueiro do Botafogo? O Vasco não tem um zagueiro, cara. Um zagueiro. Esse Lucas Freitas é fraquíssimo. E o Hugo Moura quebra um galho de zagueiro. A gente começa com o time tomando mais uma vez aquele gol com aquela falha. Acho que assistiram muito o jogo Vasco-Corinthians para poder repetir, apesar de não ser o Puma na lateral direita, era o PH, que não estava ainda em 100%, tanto que já estava sentindo dor no primeiro tempo, não fez uma boa partida o PH, foi fazer ali uma gracinha debaixo das pernas do jogador do Botafogo, quase entregou o gol, tá? Não foi bem o PH hoje, não tá bem o PH fisicamente, e a gente toma um gol do mesmo jeito que a gente tomou o gol contra o Corinthians. A bola alçada dali da lateral do Vasco para dentro do miolo de área ali, com ninguém marcando dentro da área, e a gente toma o primeiro gol do Botafogo, e já bateu aquele desânimo, vai tomar um sacode, só que não, dessa vez a gente tinha o controle no meio de campo, porque tem um moleque que não era para ter saído do Vasco, o tal de Barros, que jogou pra caramba. O Jair jogou bem também, uma partidaça do Jair, com o Nuno Moreira aplicado ali na marcação, né? Então o Vasco conseguiu até ter um certo domínio do jogo. Criou, principalmente quando volta, porque o Vasco toma o gol, depois empata com o Jair, e aí que foi uma bola alçada do Piton, quando volta pro segundo tempo,
teve uma caralhada de chance, cara. A bola na trave, o goleiro do Botafogo muito bem posicionado. O goleiro salvou uma... Porque o Puma que volta no lugar do PH, né? Salvou uma bola que o PH girou e chutou de surpresa para o gol. Salvou alguns outros chutes, um do Ryan que foi na trave. Teve aquele lance polêmico que a bola bate no braço. E a tal da interpretação pra mim é que mata, porque beleza, o braço estava colado, tá, mas se é o Vasco, dava o pênalti, cara. Se é o Vasco, eu não tenho dúvida que tinha dado pênalti. E outra coisa, seu Daronco, o Marlon Freitas, ele deu na cara do Jair, jogador do Vasco, tá? Foi meter a mão na bola, meteu a mão na cara do Jair. O VAR era pra ter chamado. O VAR era pra ter chamado, que foi uma agressão. Ah, pegou de raspão, que se lasque, foi agressão, filhote. Foi agressão. E aí não chamou, o VAR não chamou, né? Então, teve o lance do pênalti, que pra mim é polêmico, que pra mim cabe interpretação, né? Vão dizer que sim, vai dizer que não, mas se é o Vasco, com certeza tinha dado o pênalti e o tapa na cara lá, que o juiz acabou não dando. E o Vasco criou, o Vasco martelou, o Vasco chutou, mas o Vasco não fez a porcaria do gol. E eu falei até com a galera, falei, ó, esse é o problema do Vasco, né? Vai lá, aí a bola vem daqui, vai dali, um sacrifício para poder criar a jogada e não faz o gol. E quando a bola vai lá na nossa defesa, ela bate em alguém e entra. Mas dessa vez até que o Vasco defensivamente conseguiu, apesar de um lance que o Lucas Freitas quase entregou a rapadura no segundo tempo, o Vasco conseguiu ser mais consistente no meio de campo. Não gostei das alterações do seu Fernando Diniz, porque o Verratti era um jogador nulo dentro de campo. Para mim, a substituição correta não era tirar 2 meias e colocar 2 atacantes. Ele tinha que ter tirado ou o Coutinho ou o Nuno, e tirado o Verratti, e deixava um dos dois, Coutinho ou Nuno, no meio de campo, e entraria com o David e o colombiano Andrés Gomes, que entrou bem de novo, tá? O colombiano entrou bem, chamando o jogo, chamando a responsabilidade, bom, cruzando bola na área, tocando, chamando para si a responsabilidade. Gostei da personalidade do colombiano e do vigor físico, né? O cara que corre, o cara que busca o jogo, muita intensidade e entrega do colombiano. O David entrou apagado, não fez absolutamente nada, mas eu tinha feito essas substituições, não feito o que o Diniz fez, que foi abrir o meio de campo. A sorte que o Botafogo acabou cansando, também não criou muitas chances, senão teria feito o gol, e aí a gente tinha saído no prejuízo. 1-1, e a gente vai agora jogar na próxima semana. Agora tem o jogo contra o Sport, que é um jogo que a gente não pode poupar jogadores, porque vale ficar fora da zona de rebaixamento. É um jogo contra o Lanterna do campeonato, que vem jogando bem desde que o técnico lá do Remo assumiu o Sport, tá? E a gente vai precisar vencer do Sport e depois focar nesse jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo, jogando lá no Newton Santos. Repito, com o Botafogo favorito. Por quê? Porque tem um elenco melhor, porque tem um time mais qualificado, porque vai jogar em casa, conseguiu jogar em São Januário e não perder. Então, por esses motivos, eu acredito que o Botafogo é favorito, só que o jogo ainda está em aberto. Aliás, a vaga ainda está em aberto e tudo pode acontecer no próximo jogo, tá? Até que a gente pode contar com reforços, como o Matheus França, que não foi relacionado para o jogo hoje, que é o meia, o jogador que joga no ataque, né? A gente já pode ter reforço na zaga, né? Vamos ver como é que está a situação. O Vasco está tentando fechar, dizem que fechou a contratação do colombiano lá do Galatasaray, né? O Carlos Cuesta. Inclusive falaram que saiu na ESPN, eu nem vi, vou dar uma conferida agora. E é isso, agora é tentar ver se consegue se reforçar. E com o Barros, que para mim não foi surpresa, uma partidaça do Barros, a gente possa ter mais consistência defensiva para quem sabe conseguir essa vaga e a vitória em cima do Sport no domingo, tá? Não foi do jeito que a gente queria, mas também não foi com derrota como a maioria esperava, né? Curte, se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa o like. Uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.